Graças a Deus, estamos novamente com mais um vídeo falando sobre assuntos da Palavra de Deus muito importantes para o fortalecimento da nossa fé, da sua convicção para com Deus e principalmente alertando sobre os tempos que estamos vivendo, de grande tribulação, de manifestações, de discórdia, violência, guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos, catástrofes que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Inclusive no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, ele fala a respeito de um dos sinais que estariam antecedendo a vinda de Cristo e o final dos tempos. Olha o que diz. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Quando ele fala de selar o livro, é para fechar. O selo para fechar. Até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Você veja que nós estamos vivendo exatamente a época em que o saber está se multiplicando. E de várias formas. Por exemplo, antigamente as viagens eram de um continente para o outro, eram quase que impossíveis, muito difíceis. Então, às vezes, um conhecimento ou uma descoberta que acontecia num determinado continente não chegava no outro. Por exemplo, na Europa, muitas coisas haviam sido descobertas, a pólvora, a utilização de metais. Então, quando esses viajantes vieram e depararam aqui na América do Sul, na América Central, na América do Norte, encontraram povos vivendo de forma primitiva, que não utilizavam ainda os metais. Eles não conheciam os índios que aqui estavam, os aborígenes, Eles não conheciam a escrita, eles não conheciam os metais, uma série de tecnologias que na Europa, em outros lugares, já se desenvolvia, aqui isso não tinha chegado ainda, porque o mundo não era globalizado. A partir do momento que eles vieram para cá, trouxeram todas essas coisas e mudou tudo, E hoje nós temos algo também, além da facilidade das viagens internacionais, de lá para cá, nós temos hoje a internet, que conectou o mundo todo. Hoje, o que se usa num lugar, se usa em outro. O conhecimento de um lugar é passado para o outro. Você, através do seu celular, você entra num aplicativo e ali você investiga, você pesquisa uma série de informações. Então, o saber está se multiplicando. As descobertas não são mais coisas oriundas só de um povo. Hoje é muito difícil você esconder as coisas. Até a questão militar, os segredos militares que algumas nações têm, outras investigam e acabam descobrindo. Hoje você tem satélites, por exemplo, que ficam vigiando lá do céu o que está acontecendo aqui na Terra. Olha que coisa. Então, o saber está se multiplicando. E isso é um dos sinais do final dos tempos. Só que no caso do livro do Apocalipse, que também é um livro de revelação, a conclusão já é para não selar o livro. Olha o que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Olha o que diz. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então ali, João recebe a orientação que ele não deve selar o livro, porque o tempo está próximo. Quando a gente volta em Daniel, lá em Daniel, a orientação já é selar. Olha só, sela o livro até ao tempo do fim. Tá vendo? Ô bispo, mas por que no caso de Daniel mandou selar e no caso do Apocalipse falou para não selar? Porque Daniel viveu numa época remota, muito distante da época do fim que nós estamos vivendo. Já o livro do Apocalipse foi escrito já caminhando para o final dos tempos. Então, para o cristão, tudo é revelado, nada é selado. E ele continua lá no livro do Apocalipse, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo
continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Olha só, por isso que ele fala para não selar o livro. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, estamos vivendo exatamente este período, o período do fim. E o saber se multiplicando, o conhecimento sendo expandido. E não só o conhecimento de coisas boas, mas o conhecimento de coisas ruins. Você sabe que se você entrar na internet, tem gente, tem sites que ensinam como você construir, por exemplo, uma arma caseira, uma bomba caseira. Na internet, o conhecimento do mal também se multiplica, das maldades, da perversidade, das injustiças, da sujeira, da imoralidade. Então, o conhecimento está se multiplicando, o saber está se multiplicando. Mas existem coisas que eram melhor nós não conhecermos. Você concorda comigo? Para que conhecer o mal? Para que conhecer o pecado? Lá no início da Bíblia, Deus orientou o homem a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele orientou. Como está escrito lá, olha o que está escrito lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Está vendo, olha lá? Conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então existem coisas que é melhor a gente não saber, que vão levar para a morte. Então o saber e o conhecimento estão se multiplicando, as pessoas estão conhecendo as coisas boas e as coisas ruins. Esse é o problema. E saber dividir o que é bom e o que é ruim é que é o problema. Porque as pessoas se apegam às coisas ruins, amam as coisas ruins e mergulham na escuridão, nas trevas. Aí a gente lembra daquela passagem de João que diz, né, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram mais as trevas? Porque conheceram as trevas. No que conheceram as trevas, amaram mais a escuridão do que a luz, gostaram das trevas e preferiram as trevas do que a luz. Olha que coisa triste, né? Está lá no Evangelho de João. João ele fala a respeito disso, olha lá. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, está vendo? Porque as suas obras eram más. Mas amaram por quê? Porque eles conheceram. Então o conhecimento é relativo. Conhecimento de coisas boas, o saber com relação a coisas boas, elas nos abençoam. Mas o conhecimento do mal leva à destruição, sofrimento, à escuridão, que consequentemente é o afastamento de Deus. O que são as trevas? A ausência da luz. Onde não tem a luz, prevalece a escuridão. Então, quando eu mergulho no conhecimento do mal, eu mergulho na escuridão. Eu estou me ausentando de Deus. E um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. A multiplicação do saber, a multiplicação do conhecimento. As pessoas estão conhecendo tudo. E mesmo conhecendo tudo, não são felizes. Mesmo com a multiplicação do saber, doenças desafiam a humanidade, pandemias, questões econômicas. Os economistas conseguem resolver a questão da economia mundial? Não. Vivemos num mundo rico com um povo pobre. O exemplo é o Brasil, né? Que país maravilhoso, rico, terras agricultáveis, um mar imenso. Olha, o nosso país é banhado de norte a sul por um mar maravilhoso. Peixes, sabe, toda sorte de crustáceos. Ali é um verdadeiro supermercado de alimentos. E o povo passa fome. Rios. Nós somos um dos países que mais tem água potável. E o povo passa fome. Que coisa, não é? Essa multiplicação do conhecimento do saber não tem se traduzido em qualidade de vida para as pessoas. Isso seria um sinal do final
dos tempos. Esteja atento, estamos vivendo os últimos dias, isso é claro, é óbvio, ninguém sabe, né, exatamente quando a vinda de Jesus está para acontecer, mas os sinais que ele deixou para nos alertar estão muito claros e todos eles se cumprindo. Pense nisso, a sua alma é muito importante, Voltando, só para a gente finalizar o vídeo, lá em Apocalipse, continuando ali na passagem onde nós paramos, olha o que ele diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, tudo teve um princípio e terá um fim. E nós estamos vivendo o final dos tempos. Se apegue com Deus, se fortaleça em Deus, busque a Deus. Independente do que está acontecendo no mundo aí, das coisas que estão acontecendo em todos os cantos, no nosso país mesmo, vamos nos apegar a Deus. A sua alma é mais importante que tudo, que conquistas, que isso, aquilo, dinheiro, status, honrarias. O mais importante de tudo é a salvação da sua alma, porque esse mundo vai acabar. Como disse o Senhor, Ele é o início e Ele é o fim. Tudo vai ter um início e vai ter um fim. E esse tempo, esse mundo que nós conhecemos, vai ter um fim também. E quando isso acontecer, para onde vai a sua alma? O que vem depois disso? Pensa bastante, tá? Se inscreva no nosso canal. Toda semana estamos produzindo sempre um vídeo novo, abordando assuntos muito interessantes para o seu bem, para a sua salvação, para que você cresça e se fortaleça em Cristo Jesus. Se inscreva no nosso canal, aciona aquele sininho, toda vez que postarmos um vídeo novo você vai ser avisado. E dá aquele joinha, faça o seu comentário, isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade.